Se você está se preparando para o Enem e não está inserindo na sua rotina simulados semanais e provas antigas, muito provavelmente no final do ano você vai ser surpreendido com diversas questões na prova do Enem. E eu não estou falando isso para gerar uma espécie de terrorismo. A gente está em maio de 2025, ainda tem tempo suficiente de você inserir na rotina provas antigas e simulados semanais. Eu estou gravando esse vídeo, inclusive, porque semana passada eu fiz uma live para um grupo de alunos que não fazem parte aqui da mentoria e me surpreendi com o número de alunos que não fizeram até agora nenhuma prova. Então, assim, se você está se preparando para a prova do Enem e não estuda a prova em si, você vai ser surpreendido. Vai chegar lá na hora e você não vai saber manipular o formato ali das questões ou até gerenciar bem o seu tempo na hora da prova. Então, vamos lembrar. O simulado para nossa preparação, ele tem dois pontos super importantes. Primeiro que é conteúdo e segundo que é condicionamento. Conteúdo você vai revisar matérias que você já viu e até antecipar conteúdos que você vai ver da metade para o final do ano. Mas, na minha opinião, um ponto super importante também é a parte do condicionamento. Você se condiciona a fazer prova. Perceba que quando você chega ali no começo do ano e faz uma prova e sai muito cansado ou até não consegue finalizar no tempo proposto, à medida que o tempo vai passando, você vai treinando e você vai se condicionando a conseguir terminar aquela prova naquele tempo estabelecido, aumentar o número de acertos e performar cada vez mais. Então, por si só, esses dois argumentos são suficientes para você começar a inserir na tua rotina essas provas. Mas, Janel, tem um plus super importante, né? Sim, eu quero trazer aqui um pouco da experiência como professor. Se você não me conhece, chegou aqui agora de paraquedas nesse canal. Me chamo Daniel, sou professor de física, tá? Tem uma plataforma aqui na internet chamada A Mentoria Enem. E um dos cores desse produto, ou melhor, o core maior desse produto é mentoria associada a estudativo, principalmente ao uso de simulados. E hoje eu vou mostrar para vocês o que não é uma coisa muito revolucionária, que é a capacidade que nós temos de antecipar questões da prova. Lembrando que nós não temos uma bola de cristal e nós não adivinhamos o tema da redação, ou nós não adivinhamos o que vai cair na prova de física, mas a gente tem uma expectativa do que pode aparecer baseado em estatística, tá? A estatística consegue direcionar muita coisa para a gente, mas claro, a gente não tem a cópia da prova que vai vir no final do ano. Inclusive, o que a gente faz aqui na mentoria, claro, com uma parcela de criatividade também, muitos outros cursinhos seguem uma metodologia específica com um toque de criatividade deles. Eu poderia citar aqui o que a plataforma do SAIS oferece, Somos, Bernoulli, Poliedro, Anglo, diversos outros cursinhos grandes no Brasil, eles conseguem também antecipar questões e realmente, se você está no universo Enem, produzindo conteúdo, estudando de forma fiel, trabalhando de forma focada nesse universo, você vai conseguir sim entender as estatísticas e antecipar questões para os seus alunos. Se você está hoje imerso num cursinho que não tem histórico, ele não consegue mostrar um número de aprovados ou até questões que ele deu para o aluno, ou antecipou, ou tornou o aluno mais familiarizado com aquele modelo de questão, cara, talvez você esteja no cursinho errado se o teu cursinho não oferece isso, certo? Mas vamos lá. Vou mostrar aqui para você rapidinho o meu Instagram. E o foco aqui é nessa postagem que a gente fez logo na sequência da prova do Enem do ano passado, que é um post bastante icônico aqui na mentoria, que a gente todos os anos posta, que é o post de comparações, até como forma da gente mostrar que o trabalho que fizemos ao longo do ano fez sentido. Mas vamos lá. Nesse post, de novo, não tem nada de brilhante. Muitos outros cursinhos ou até plataformas de ensino na internet que trabalham de forma digna, fiel, estudando a prova e conseguindo antecipar modelos de questões para o aluno, fez isso aqui também, certo? Então, só reforçando a matriz desse vídeo, a gente vai reforçar com você a importância de estudar provas antigas, de estudar simulados, certo? E a primeira coisa que vai fazer você, especialista na prova, entender os padrões de questão e conseguir manipular aquela prova com performance, fazendo de maneira muito rápida, é você entender as questões antigas que caíram na prova e estudar simulados autorais que consigam ali para você antecipar padrões de prova. E vamos lá. Aqui nesse post, a gente mostra aqui até na primeira foto uma imagem que é muito icônica por vocês, que foi
a questão do Enem do ano passado sobre os aquecedores solares, né? Perceba que essa imagem, ela está em qualquer apostila de física de um curso bom, certo? Que é justamente explicando os métodos de propagação de calor e o aluno precisaria identificar qual método de propagação de calor atua em cada etapa daquele dispositivo. Então, assim, eu estou reforçando que isso daqui não é uma coisa específica, exclusiva da mentoria. Um curso bom de física vai trazer esse equipamento para você. E perceba que na lista de exercícios dos nossos alunos, tinha lá o dispositivo, aquecedor solar, e perguntando a importância de cada etapazinha desse dispositivo. Pronto, vamos lá. Se você muito provavelmente se preparar em alto nível, você tem que ter contato com conteúdos bem específicos, conteúdos que se você estivesse estudando de maneira superficial, você não teria esse contato, como é o caso das aplicações. Um curso bom de física te dá aplicações. Aqui na mentoria a gente falou sobre o caso dos aquecedores solares. Eu poderia aqui abrir a plataforma, mostrar essa aula, mas não faz sentido, a gente perderia um pouco o foco do vídeo. Mas lembra, ter o contato com aplicações que vão cair na prova do Enem ou que já caíram, faz de você um aluno com um repertório um pouco maior. E lembra, repertório não é uma coisa exclusiva, não é uma habilidade que você desenvolve para usar exclusivamente na prova de redação, não. Você consegue usar repertórios tanto em humanas, natureza, matemática, linguagens, tudo você consegue usar repertório. Então, o que você vai adquirir na medida que o ano passa na sua preparação, vai facilitar justamente a hora que você for se preparar. Então, aqui, ó, se você tivesse estudado aquecedores solares, entendesse os métodos de propagação de calor e como eles estão atuando em cada etapazinha, em cada parte desse dispositivo, cara, você iria ficar menos ansioso e você com certeza iria responder essa questão de maneira mais rápida, né? Então, assim, uma questão que não é impossível de ser feita caso o aluno tenha contato com isso no primeiro momento lá na prova. Claro que dá para você fazer, mas concorda comigo que seria muito mais confortável aquele toque de familiaridade, certo? Você fica ali com a autoestima um pouco mais elevada e consegue fazer a prova de maneira mais confiante, né? Então, isso é um exemplo simples da importância de você fazer provas, de você estudar simulados. É... Esse grau de familiaridade ele vai ajudar com toda certeza. Eu fiz ali, sei lá, 10 provas do Enem, muito provavelmente. Até hoje faço prova do Enem, mesmo sendo professor, para que eu não perca esse contato, né, da prova e esse ponto. Olha só, de novo, um ponto super importante, potência térmica. Não existe prova de física do Enem sem o conceito de potência. Não existe prova de física do Enem hoje sem termologia. Então, com toda certeza, irá aparecer na prova desse ano. Daniel, você está falando com toda certeza? Eu estou usando, claro, estatísticas, né? Mas existe uma chance altíssima de aparecer na prova desse ano de novo termologia. E de novo o conceito de potência associado com termologia. A parada do Q-macete, a parada do Q-mole. Perceba que Q-macete e Q-mole são duas expressões da termologia que a gente estuda a quantidade de energia térmica para mudar a temperatura de uma substância e para mudar o estado físico dessa substância. Aqui nessa questão ele falou sobre uma cafeteira, certo? Uma cafeteira elétrica que tinha um valor de potência, ou seja, ela convertia uma quantidade de energia térmica, ou melhor, de energia elétrica em energia térmica para aquecer uma massa de água e produzir ali um café. E a gente trouxe um repertório muito parecido, né? Aqui eu não sei se foi isso aqui foi num simulado ou foi numa lista de exercício, mas a gente falava, olha só, uma lanchonete serve 10 litros de café por dia, forma um cafezinho para os seus clientes e ele cobra um valor de energia de tal. Cara, é a mesma habilidade que o aluno precisaria ter falando de cafeteira e falando sei lá, chuveiro elétrico, ou torradeira, ou secador de cabelo. Eu estou falando de resistores que vão converter, a partir do efeito Joule, energia elétrica em energia térmica. Então, assim, curiosamente, a gente colocou o repertório da cafeteira elétrica, mas independente do dispositivo que fosse exemplificado na lista de exercício ou até no simulado, faria o aluno se tornar especialista ou até familiarizado com o conteúdo que caiu na prova do Enem. Cara, eu tenho certeza que se você tivesse feito essa questão anteriormente, você teria entendido o modelo de questão, até o mecanismo de resolução desse problema, para conseguir com clareza responder a questão 124. Daniel, você acredita que a questão 124 no Enem foi anulada? Foi anulada, mas eu tenho certeza que os alunos, na hora que eles estavam fazendo aquela questão, fizeram uma, duas, até três vezes, perceberam que o gabarito não batia, mas eles tiveram confiança. Eles falaram, pô, Daniel, eu sabia que tem uma coisa errada ali, mas enfim, já tinha feito a questão e assim vai. Vamos lá, seguindo aqui,
olha só, muitos alunos, eles tiveram a sensação de surpresa na hora da prova a não ter conhecido esse símbolo, né? Aqui na plataforma da mentoria a gente fala bastante sobre as lâmpadas e os diodos, né, emissores de luz, que seria os LEDs, eles têm uma simbologia e a simbologia é justamente essa setinha. E essa setinha mostra que a corrente elétrica só consegue passar em um sentido por aquele equipamento. E o Enem cobrou essa notação, né, essa forma de escrita dentro de uma questão. E vamos lá, o aluno que não conhecia essa notação, ele aprendeu na hora da prova, certo, mas ele se surpreendeu. Algum nível de ansiedade ele começou a desenvolver ali na hora da prova. Então aqui a gente trouxe, eu não sei se aqui foi num simulado ou foi numa lista de revisão, mas a próxima questão, que já é outra diferente dessa, pronto, essa daqui, ó, foi de um simulado e, cara, com certeza iria gerar uma familiaridade muito grande no aluno. Olha só, ambas as questões falavam sobre a função do diodo. Como os diodos funcionavam, inclusive, se você quiser pausar esse vídeo e ler a questão com calma, inclusive a questão autoral da mentoria, se você quiser ler a questão com calma, você vai perceber o grau de semelhança que existe é, nessas duas questões, né? Então, cara, não tenho o que falar, repito, a importância de fazer simulado, repito a importância de fazer provas antigas, para você chegar familiarizado ou até especialista nos modelos recorrentes de questão. Cara, a gente estuda estatística e a gente sabe a tendência das provas. Então, de novo, reforçando a importância de você estudar por provas antigas e não só estudar ali pela teoria. Lembrando que a teoria é extremamente importante. Em nenhum momento desse vídeo eu trouxe que você deveria parar de assistir aula e estudar só por simulado. Pelo amor de Deus, não faz isso. O simulado vai te dar conhecimentos ultra específicos, repertórios ultra específicos. A teoria vai juntar esses repertórios e dar uma liga, né, na sua teoria, na tua cabeça, as conexões neurais. Mas, cara, eu estudar cinemática, eu estudar eletrodinâmica, sem fazer uma lista de exercícios depois, ou sem fazer um simulado, eu não vou conseguir materializar ali na prática. Então, priorize professores que fazem questões na aula, priorize professores que dão uma lista de exercício robusta com resolução em texto ou em vídeo para você, e priorize aqueles cursos que trazem simulados com grande frequência para você ter um repertório um pouco mais vasto e chegar na prova familiarizado, não ser surpreendido. Cara, a questão de vetores, a questão de cinemática, é o modelo de questão do bot, né, da decomposição vetorial. Um bot atravessa ali um rio, só que o rio tem uma velocidade perpendicular a esse bot, a trajetória é justamente ali próxima à diagonal. Cara, questão de decomposição vetorial, questão de cinemática vetorial, questão que fala sobre força, aceleração e velocidade, elas vão aparecer na prova do Enem, com toda certeza. É a matriz, é a base da cinemática, e cinemática é um assunto recorrente na prova do Enem. Então, se o aluno tivesse feito essa questão especialmente estava na lista de exercícios, não no simulado, o aluno conseguiria chegar na prova mais familiarizado, certo? Mais uma questão, cara, gráficos de termodinâmica. O Enem tem cobrado com grande frequência esse conteúdo e olha só esses dois gráficos. Daniel, a questão 5 que estava no material da mentoria, ela era do Enem, né? Pois é. Então, muita gente até fala, pô, não faz sentido eu me preparar na lista de exercícios com questões do Enem, aquela questão já caiu, não pode ser repetida, essa questão é repertório. Essa questão é recorrente. Então, claro que eu vou colocar numa lista de termodinâmica esse gráfico. O motor de 4 tempos, o ciclo de Otto, para você entender cada pontinho desse. Então, essa questão aí, que tem um símbolo da mentoria, essa questão é do Enem. Questão que estava na lista de exercícios da mentoria, mas a gente colocou para reforçar a importância de um modelo de questão que é muito recorrente na prova. Vamos lá, a questão do Calvin, né? Que ele cai no balanço e a questão pergunta qual é a força que o solo faz no indivíduo. Essa questão 8 caiu no simulado da mentoria, mas não é uma questão autoral, é uma questão, se eu não me engano, do simulado, perdão, da prova da UERJ, se eu não me engano. Essa questão número 8 ele perguntava uma coisa muito parecida. Inclusive, a resposta da questão, olha só, letra A nas duas, é um vetor que está oblíquo apontando para Nordeste. Dois vetores que formaram essa resultante, que foram geradas pelo atrito e pela normal. As duas questões têm a mesma resposta, coincidentemente. Mas o mecanismo da questão 8 aí, que é uma questão da UERJ, que caiu no simulado da mentoria, era decomposição vetorial. Era você entender o diagrama de forças, era você conseguir lembrar do atrito e da normal como forças de natureza eletromagnética que foram geradas pelo solo no corpo.
certo? Então são tópicos que a gente fala na aula, mas a gente reforça com toda certeza nas questões. Essa questão aqui, ó, do airbag, a questão de você ter, lá no assunto de impulso e quantidade de movimento, o estudo de materiais que são deformáveis, aumentando o tempo de colisão, diminuindo o impacto que o indivíduo sofre, é uma questão modelo. E com toda certeza, se o aluno tivesse visto isso aqui anteriormente, ele chegaria na prova mais familiarizado. Mesma coisa com a questão da intensidade sonora, da poluição sonora. A gente recorre isso aí também ao estudo dos gráficos, né? Poderia ser estudado dentro de matemática, e é muito comum, no avanço que o Enem está fazendo hoje no ensino médio, conseguir misturar conteúdos que naturalmente são de ciências humanas na prova de linguagens. Conteúdos que naturalmente são de ciências humanas são vistos em biologia ou até em geografia física. Conteúdos que naturalmente são de matemática, a gente pode ver em física ou vice-versa. Então a prova do Enem, além de ser bastante conteudista, ela também é interdisciplinar. Então, cara, olha só, questão de onda eletromagnética falando sobre o raio-x, questão sobre entre aspas, a gaiola de Faraday, questão sobre análise dimensional. Então, assim, eu poderia passar aqui muito tempo falando, pô, questão do centro de massa, poderia passar muito tempo aqui falando sobre a importância de você fazer simulado para conseguir aumentar o repertório e chegar na prova mais familiarizado com os conteúdos e não ter ansiedade. Vamos lá. O objetivo desse vídeo é justamente reforçar alguns pontos fundamentais que muitos alunos hoje não estão fazendo, né? Então, cara, se você hoje não faz parte da mentoria e quer se preparar por simulados, aqui na descrição eu deixei um link que tem diversos simulados gratuitos para você. Você acessa a plataforma 15 dias com acesso liberado, você consegue pegar muitas provas, fazer muitos repertórios, resolver as suas dúvidas com resoluções de vídeo. Então, o objetivo desse vídeo era só esse, reforçar um ponto super importante que me chamou a atenção. Uma live que eu fiz com um grupo de alunos, que é fazer prova antiga, fazer simulado, para aumentar os repertórios e você chegar na prova sem surpresa, ter familiaridade com os conteúdos, e aí vai. Esse é o vídeo de hoje, galera. Não esquece de se inscrever para nos motivar a fazer vídeos aqui diários de conteúdo de alto nível para Enem para vocês. Valeu!